Olá, estamos começando pela TV Horizonte, uma emissora da Rede Catedral de Comunicação, o programa Religare, que hoje recebe o professor Pedro Ribeiro. O professor Pedro Ribeiro é professor no mestrado em Ciência da Religião da PUC Minas e com ele vamos conversar sobre religião e desafios planetários. Tudo bem, Pedro? Muito bem. Agradeço a sua possibilidade, né, de participação aqui conosco. Pedro, esse ano de 2007 veio à tona, assim, com mais evidência, o tema ecologia, o tema da sustentabilidade do planeta, um tema que é já antigo, né? Mas agora parece que com mais evidência se discute. Por que, Pedro, esse tema veio assim com tanta evidência agora? Pois é, bom, acho que há dados objetivos e, vamos dizer, subjetivos de pensamento, né? É claro, se a gente pensa 20, 30 anos, a questão da ecologia era uma questão quase folclórica, né? A gente chama, os verdes, né? Quase que de uma maneira depreciativa. Agora, nos últimos 10 anos, eu creio, começou uma consciência maior de que, de fato, há problemas na vida do nosso planeta. E acho que mais recentemente, sem dúvida, o relatório do IPCC da ONU sobre o aquecimento global veio, de fato, trazer esse tema para a grande mídia. E, então, ele hoje começa a ganhar espaço na mídia, espaço na opinião pública, já um tema, vamos dizer assim, começa a ser discutido, conversa de botequim até. Sim, eu até observei um dia, conversando com uma senhora que trabalha em casa, ela tomando consciência do gasto da água, da reciclagem do lixo. Ou seja, nós vemos as pessoas no cotidiano da vida conversando sobre esse tema, não? Você, no mestrado em Ciência da Religião, tem liderado um projeto de pesquisa sobre religião e desafios planetários. Qual que é a intuição dessa pesquisa, Pedro? A intuição, são duas intuições. A primeira, a gente pode dizer, uma intuição mais para o mestrado, que é um mestrado novo, que está começando, né? É o mais novo mestrado em Ciências da Religião na área, no Brasil. E então eu pensava, é importante que ele já nasça com uma marca. Esse é um tema que nenhum outro mestrado da área de ciências humanas que eu saiba, mas certamente ciências da religião, está abordando. Então vamos dar essa daqui, é uma marca registrada, o nosso mestrado vai enfrentar com coragem o tema da questão da ecologia. E vamos pegar isso daí sob o prisma da consciência planetária. Ou seja, as religiões têm muita essa visão de que elas estão ligadas com a vida, Deus da vida, principalmente o cristianismo, né? Que é uma religião da criação, né? Tudo que existe na natureza é criação de Deus. Mas, em geral, o tema da vida ficou restrito à vida humana. E agora a gente coloca, mas vida não é só vida humana, a vida é a vida do planeta todo. Como é que é? As religiões ajudam ou não ajudam ao ser humano ter consciência de que ele faz parte de um planeta, que ele faz parte de um sistema de vida que é muito maior do que ele? Essa é a questão que nós queremos explorar nessa pesquisa, que vai começar agora e não sei quando que vai acabar. Sim, mas assim, o tema, ele foi pensado nessa onda em que os desafios planetários se evidenciam, ou essa intuição, ela tem um outro fundo? Não, ela já tem alguma coisa anterior. O anterior foi a Carta da Terra, que é um documento importantíssimo e pouco conhecido, que foi divulgado no ano 2000. Produto de muita gente, de muitas partes do mundo, e depois um comitê de redação menor, né, se reuniu para redigir essa Carta da Terra. Nesse comitê de redação, um dos representantes do Brasil, não sei se o único, foi o teólogo Leonardo Boff, que justamente ajudou a dar uma formulação mais espiritual ao tema da ecologia. Quando eu li essa Carta da Terra, eu falei, olha, aqui tem alguma coisa tão importante em termos da ecologia quanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi, digamos, para a política ou para a vida na sociedade. Então nós temos que levar a sério essa Carta da Terra. Como? Eu não sabia bem.
E ao chegar aqui no mestrado na PUC Minas, em Ciências da Religião, levei a ideia, os colegas gostaram da ideia. Opa, pode ser que tenha coisa interessante. De modo nós vamos trabalhar essa grande questão que é a relação entre a religião e o que a Carta da Terra chama a grande comunidade de vida. Sim. Né? Talvez o telespectador não conheça, né, os pontos da Carta da Terra. Você poderia resumir alguns tópicos, né? Algumas linhas gerais da... Eu vou dar uma linha geral e a partir dela acho que a gente tem o todo. O princípio geral é cuidar e respeitar da comunidade de vida. Então aqui nós temos as 4 palavras-chave. Cuidar. Né? A ideia é que o ser humano está no planeta, nós temos uma missão aqui, que é de cuidar. Nós somos os cuidadores da Terra. Nós somos essa parte do planeta que está cuidando, que está aqui para cuidar, como um anjo bom, um jardineiro, né? Pegando a imagem bíblica, né? do paraíso, né? Quando Deus coloca Adão e Eva como jardineiros naquele paraíso, né? Naquele jardim. Cuidar. Segundo, respeitar. Respeitar significa reconhecer a autoridade, alteridade. Né? Quer dizer, a gente às vezes acha que nós seres humanos somos inteiramente diferentes dos outros. Não é? A biologia agora está mostrando que em 65% do nosso DNA é igual ao da minhoca. Que bom parentesco nós temos. Bom parentesco. Com o gorila é 98, tanto por cento. Quer dizer, nós só 1,2 ou 1,3% que somos diferentes do gorila. Então, o respeito significa somos diferentes, sim. Seres humanos e animais somos diferentes, seres humanos e plantas somos diferentes, mas formamos parte, nós temos que nos respeitar uns aos outros e não tratar isso tudo como coisas. Terceiro momento, a expressão comunidade, porque essa expressão, a minha formação em sociologia, não é um conceito importantíssimo para a sociologia, que é o conceito de comunidade. Ora, comunidade só se faz entre iguais. Quando a gente pensa comunidade de vida, englobando todos os outros, nós estamos aqui dizendo que formamos uma grande comunidade. Somos todos os seres vivos, somos irmãos nesse planeta. E na comunidade de vida, né? E acho que aqui também é uma inovação, nós estamos retomando, né, a Carta das Terras, embora não mencione, mas ela retoma a teoria de Gaia. Quer dizer, o que diferencia o planeta Terra de um planeta que nós chamamos morto, como Marte ou como Júpiter, onde não há vida, não é que na Terra haja vida, é que a Terra é viva. Eu acho que isso daqui é uma mudança no paradigma. A Terra é viva. E como todo ser vivo, ela pode morrer. E eu acho que esse é o grande problema. Não é? Não é apenas um espaço que aí está onde há uma vida. Não, o planeta é vivo. Sim. E eu acho que essa ideia é uma inovação que a Carta da Terra traz. E isso certamente vai mudar nosso pensamento, nossa maneira de pensar daqui para frente. A questão do mercado, Pedro, diante desses desafios planetários. Qual que é a responsabilidade dessa ideologia de mercado hoje em vigor? Mais que a ideologia, o sistema do mercado. O sistema do mercado, nós vivemos numa sociedade de mercado. É que o mercado só funciona com mercadorias, ou seja, coisas que são compradas e vendidas. Então o mercado tende a transformar tudo em coisas. Ora, a vida não é coisa. Os seres vivos não são coisa. Então nós vemos hoje, nós temos até um mercado clandestino para a compra de órgãos humanos. Né? É um desrespeito total pela vida. Né? O mercado de pessoas, né? Tráfico humano hoje, um tráfico internacional, e outros absurdos assim. E em termos de ecologia também, porque para o mercado, a água não é um patrimônio hídrico, são recursos hídricos. Veja só a diferença, só de você usar. Quer dizer, do patrimônio a gente cuida, do recurso a gente usa. Né? Então o mercado tenta ver tudo como recurso, como bens que podem ser objeto de transações comerciais. Nesse sentido,
o mercado nunca irá respeitar a vida e a natureza como parte de uma comunidade, mas a tendência dele é tratar tudo como mercadoria, tudo como coisa, tudo objeto de compra e venda. E quando até mesmo no mercado há um certo interesse pelo tema da crise planetária, é um interesse sincero? Eu acredito até que seja sincero da parte das pessoas. E das grandes empresas, grandes potências? Mesmo das grandes empresas e das grandes potências, acredito que exista sinceridade, mas não existirá, porque é impossível haver resultado eficaz em alguma medida que tome. Nesse sentido, as religiões podem ser mais eficazes na formação da consciência planetária que o mercado, etc. Muito mais, muito mais. O mercado, ele pode diminuir os custos ou diminuir o desgaste que ele impõe pelo seu funcionamento à natureza. Mas ele não pode voltar para trás e ter com a natureza uma relação de reciprocidade, ou seja, de entender a natureza como um dom. Eu faria aqui um paralelo. O mercado trata tudo como mercadoria e a religião trata tudo como dom. Dom que se recebe, que se dá, que se retribui. Não é? Ora, a natureza como dom, vista como dom pelas religiões, ela terá que ser cuidada. Não é? Você cuida de um presente. Não é? Um presente que você recebe, um dom que você recebe, você tem que cuidar. Sim. Não é? Vamos continuar essa conversa no próximo bloco. Religião e desafios planetários é o tema do Religare de hoje, com o sociólogo Pedro Ribeiro. Religare volta já. Estamos de volta com o Religare, hoje discutindo o tema religião e desafios planetários. O nosso convidado é o professor Pedro Ribeiro, sociólogo, professor no mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas. Professor Pedro, nós estávamos tentando compreender o papel do mercado e da religião diante dos desafios planetários. Falando em religião, nós poderíamos perguntar que tipo de espiritualidade, que tipo de compromisso, não é, demanda essa nova postura? Olha, eu vejo aqui um grande e bonito desafio, que é de separar a espiritualidade das questões relativas apenas à alma. E gosto muito de pegar inspiração aí no Salmo, quando fala: envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. O Espírito renova a face da terra. O Espírito não é apenas para levar almas para o céu, ou levar almas para a vida eterna, mas fazer com que a face da terra seja renovada, tenha nova vida. Então, se a gente entende espiritualidade como cultivo desse sopro de vida, o cultivar essa energia vital, né? O cultivar essa força que nos faz viver, eu acho que é por aí a espiritualidade e as religiões, que em princípio são mestras em espiritualidade, deveriam nos ajudar a uma espiritualidade, a um cultivar esse espírito de vida que vai mudar a face da Terra, tá? Vai salvar a face da Terra, porque se existem os bons espíritos, existe também um mau espírito, né? Quando a gente fala os maus espíritos. Maus espíritos são esses: o espírito de lucro, o espírito de ganância, o espírito capitalista, dizia o Max Weber, né, um grande autor, né, que busca o lucro a qualquer preço, a qualquer custo. Sim. E existe uma boa espiritualidade, um cultivar, não o espírito de lucro, o espírito de competição, mas cultivar o espírito de solidariedade, de respeito, de cuidado, de hospitalidade. Né? Convivialidade. Convivialidade, né? Eu acho muito bonita essa ideia de sentir nós somos hóspedes da Terra. Nós não somos donos da Terra. Devemos nos comportar aqui como hóspedes. Né? Fomos recebidos, estamos passando uns tempos aqui e vamos agradecer a sua hospitalidade recebida. Pedro, falamos de economia, falamos de religião, mas não podemos deixar de falar de política. De jeito nenhum. Para articular tudo isso, né?
No caso, você vê sinais, não é, de uma nova cultura política diante desse tema? Talvez pensando aqui pelo caso latino-americano, ou sul-americano, para ser mais específico, brasileiro, se você preferir. Não é? Os projetos políticos, eles têm apontado para essa espiritualidade do cuidado? Pois é, Flávio. Eu diria ainda de uma maneira muito pequenininha, em germe, em semente, mas está indo por aí sim. E nesse sentido, creio que os nossos países sul-americanos, latino-americanos em geral, têm uma lição a dar para o mundo. Há uma espiritualidade, principalmente se a gente pensa nas nossas raízes indígenas e afrodescendentes, né? A ideia do axé nas religiões afro, né? É muito bonita, né? Essa ideia de força vital, de energia, que tem muito a ver com o nosso espírito. Os povos indígenas também são povos muito espirituais, nesse sentido de cultivar esse espírito de harmonia com a natureza, espírito de paz e tudo mais. E creio que os projetos políticos que estão desabrochando hoje na nossa América, né? A América para baixo do Rio Grande, né? São projetos que rejeitam o espírito capitalista e buscam uma espiritualidade, uma maneira de lidar com a natureza muito mais harmoniosa e pacífica. Direito, o que é isso, a gente ainda não sabe. Quase que a gente pode sentir nesses movimentos que estão hoje na América, né, do Sul, na América Latina em geral, nós podemos dizer alguma coisa nova nascendo. Talvez hoje a gente perceba mais a rejeição ao antigo do que propriamente o novo, né? Como se os povos estivessem dizendo, isso nós não queremos, isso que está aí nós não queremos. Esse modelo capitalista que aí está, nós não queremos. Agora, quando se pergunta, o que vocês querem, povos latino-americanos? Bom, nós não sabemos bem, estamos procurando, mas isso que estão nos mandando lá do norte não é o nosso caminho. Onde é que isso aparece de maneira mais evidente na América do Sul, Pedro? Olha, eu acho que não podemos esquecer a Revolução Cubana. Sim, que há 50 anos está dizendo, não é isso que nós queremos. Não é? Há 50 anos, está aí. É uma resistência incômoda há 50 anos. Está dizendo, temos que procurar alguma coisa diferente. Não via alternativa e foi buscar o modelo socialista soviético, né? Era a única coisa, a única possibilidade que tinha. E agora, depois de toda essa crise, está aí buscando outras formas. Mas está aí. Mas eu acho que tem essas experiências. Tivemos também a experiência bonita da Nicarágua, né? A Revolução Sandinista, que também buscou uma forma diferente de lidar com a economia, com a política e com a ecologia. E hoje nós temos muitos desses movimentos. Eu vejo com todas as dificuldades, né? A busca do Chávez na Venezuela. Se a gente lembra todas as dificuldades da Venezuela, né? Uma sociedade altamente estratificada entre ricos e pobres, e querer mudar isso, né? A experiência boliviana do Evo Morales, né? Trazendo os povos indígenas como protagonistas. No Equador, que ainda não se fala muito, mas é um movimento que vem dos povos indígenas. Mas também acho que aqui no Brasil nós temos movimentos sociais, movimento que vem lá da base do povo, um povo simples e pobre, e que está dizendo, nós queremos um Brasil diferente, uma outra forma. Né? Sim. Você tem uma posição totalmente diferente do que circula na mídia. Né? Por que essa ênfase tão negativa, né, em Cuba, Venezuela, Bolívia, Equador e em alguns aspectos até no Brasil, e mais os aspectos negativos que nós conhecemos? Não precisamos nem consultar a mídia para saber, não? Ô Flávio, eu vi uma vez uma colega economista, ela usou uma frase lapidar, mas muito esclarecedora. Nós fomos inventados para sermos explorados. Né? Quando a Europa inventou a América,
foi para explorar, não foi para outra coisa. E quando continua o sistema de mercado mundial inserindo nossos países latino-americanos, é para ser explorado. Significa, em termos muito simples, comprar caro e vender barato. Esse é o nosso destino. Sempre que nós nos rebelamos e dizemos não, queremos estar dentro do concerto das nações, queremos estar dentro do sistema mundial, em pé de igualdade, vamos dizer, mas vocês estão quebrando a regra do jogo, vocês foram inventados para serem explorados. Como é que vocês podem não querer ser explorados? Então, aí vai aparecer todo tipo de pretexto. E pretexto a gente encontra sempre, não é como a fábula lá do lobo e do cordeiro que bebia água, né? Sempre você vai encontrar um pretexto, né? Se não foi você que sujou minha água, foi seu pai, foi seu avô. Assim também. Então, não vou dizer que esses povos que hoje se rebelam e que buscam outro sistema são só gente fina, que faz tudo direitinho, faz tudo certinho. Não, não é que faça tudo certinho. Mas eu vi uma expressão outro dia muito boa sobre o Chávez. Quer dizer, defeito ele tem aos montes, mas está na boa direção. Eu penso que há um processo aí cheio de defeitos, mas caminhando na boa direção, na direção de uma nova forma de integração da América Latina dentro do Concerto Mundial das Nações. Sim. A questão energética é um tema que toca tanto a questão ecológica, né, quanto política. E essa é uma decisão política dificílima, porque não há dúvida que a América do Sul é um grande reservatório, não só de energia, como de bens naturais, de água, de biodiversidade. É uma riqueza enorme. E eu acho que agora a grande questão política é: o que nós vamos fazer? Vender esses recursos para pagar uma dívida? Nós nem sabemos se existe mesmo ou se é fictícia. Ou preservar esses recursos, preservar esse patrimônio para o futuro. Eu, de fato, vejo, hoje nós temos esse embate, quer dizer, nós temos a força do mercado que diz: ótimo, que bom que vocês têm energia, que bom que encontrou petróleo lá no campo de Tupi, tratem de exportar isso daí e o Brasil vai ficar muito rico. Eu digo: opa, encontrou o petróleo? Ótimo, vamos deixar o petróleo ali guardadinho para quando a gente precisar e vamos buscando outra maneira de existir. Não vamos desperdiçar nossas reservas de energia, vamos procurar um desenvolvimento que seja mais um desenvolvimento imaterial, humano, do que um desenvolvimento material, econômico. Eu acho que nós temos que pensar uma política por aí. Pois é. Pedro, muito obrigado pela sua presença. Obrigado também a você por ter escolhido ficar conosco durante esta conversa sobre religião e desafios planetários. No final do programa, eu quero fazer um convite para aquelas pessoas que se interessam por essa discussão e querem acompanhar mais de perto, se especializando nestes temas. As inscrições para o curso de especialização em Ciências da Religião estão abertas desde o dia 1º de dezembro. Você pode obter informações através da página do Programa de Ciências da Religião da PUC Minas, que tem o endereço, www.pucminas.br/ppgcr, ou também pelo telefone, em horário comercial, sobretudo na parte da tarde, 31, Código de Belo Horizonte, 3319-4633. Um abraço muito cordial. Até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.